Quem? Eu, não. Quem? Tá todo mundo aqui brigando. Eu. Já iniciou a gravação, né? Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Mais uma noite de aprendizado. Mais uma noite de curiosidades, de novos conhecimentos. Mais uma noite na companhia desses irmãos que vêm do plano espiritual para conosco estar neste estudo, participando, intuindo, nos inspirando, nos sugestionando-nos perguntas que trazem para nós mais e mais novidades. Este é um livro que está sempre combinado com as atualidades. É um livro que toda vez que nós lemos uma pergunta, mesmo que já tenhamos lido esta pergunta, nós encontramos um novo significado dentro da mesma pergunta. Então é um livro que sempre está de acordo com a atualidade. Nós vamos estudá-lo, nós vamos procurar entendê-lo, nós vamos procurar nos afinar com a doutrina dos espíritos, que é este o nosso maior objetivo. Gostaríamos que este estudo tivesse muitos companheiros encarnados, mas por algum motivo não puderam estar conosco, mas poderão assistir a esse estudo pelas gravações. E esse estudo, essas gravações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso carinho, há de chegar a todos os lugares. Seja em que parte do planeta os nossos companheiros estejam. A nossa querida amiga Dórice, lá na África do Sul, que recebe as nossas preces e o nosso estudo com tanto carinho. O nosso abraço carinhoso e saudoso da nossa amiga. E os outros tantos amigos que não puderam estar conosco nesta noite. Então, nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos mesmo assim, tão distantes, juntos pela bênção da internet. E assim vamos dando por iniciado o nosso estudo da doutrina dos espíritos através do livro deles, os espíritos. Que a paz esteja conosco durante todo este estudo. Que os nossos amigos possam estar sempre atentos, nos intuindo e inspirando. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Elisa, você não materializou ninguém na prece, não, viu? Não, eu não tenho esse dom, cara. Esse dom não foi dado a mim. Não. Essa fila aí, eu Desculpa. entrei, mas essa fila aí não podia entrar mais ninguém, porque eles tinham distribuído senha, entendeu? Pois e eu não consegui pegar senha. Aí eu ia lá para a fila de madrugada para pegar senha, mas nunca conseguia pegar senha. Então esse dom não veio para mim, entendeu? Esse dom não faz parte do meu ser. Bom, vamos lá, vamos nós dois mesmo, né? Nós dois e mais alguém. Mais alguém. Há Nós muitos estamos na pergunta 479, certo? Vamos ler a pergunta, tá? E voltar aquele nosso comentário que nós começamos lá no Lei de Adoração, né? Deixa eu me sentar direito, que eu consegui deixar meu óculos cair da minha cara, você acredita? Eu consigo coisas que, poxa vida, ninguém acredita. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está com o Evangelho segundo o Espiritismo aí em mãos? Aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. Ótimo. E o nosso lá também, né? O nosso lá eu já abri, já achei até a página. Isso, capítulo 18, né? Beleza. Bom, vamos lá então. Bom, o Evangelho depois você me diz onde é. Tá. Então vamos lá. Hoje nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, na parte dos possessos, na pergunta 4
479. E a pergunta diz assim: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Bom, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão e nós começamos uma caminhada falando sobre a prece. Nós fomos na pergunta 658, se eu não me engano, Sim, Elise, foi. nós falamos, 659. 659 660. Eu botei a cola aqui. Ótimo. Agora nós vamos na 661, mas o que interessa para a gente é a resposta. Deixa eu marcar aqui. Nós falamos, veja bem, na 658 nós falamos qual o caráter da prece. Né? Os Espíritos nos falam as 3 coisas podemos propor-nos a nós, né? Louvar, pedir e agradecer. Depois vem... não, eu estou falando na 659. Não. Na 660 nós falamos, né? A prece torna melhor homem. Aí a resposta fala que, né, quem ora com confiança e fervor se torna mais forte, que os bons espíritos vêm ajudá-lo, né, vêm para assisti-lo. Né? Agora nós vamos na 661, mais interessante para nós é a resposta. Mas vamos ler a pergunta. Então nós estamos fazendo aqui uma explanação sobre o que é a prece. O que é a prece. A gente demorou para dar boa noite, São Roberto, ele saiu. Vai começar. Já saiu? Meu Deus do céu. Mas tem que ser rápido, gente. Vou chamar ele aqui. Eu fico tentando chamar ele para ver se eu consigo, né? Vamos lá. Pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Continua. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. A primeira coisa que, olha só, tem a ver lá com a pergunta né, se a prece é 479, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão. Olha o que está falando aqui. Só obtém mudando o proceder. Põe a fala que o senhor Roberto sai de novo. Agora vamos ao que nos interessa mais, que é sobre essa questão do mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Muito bem. O que é que nós temos a falar sobre isso, né? A ação, os atos, a atitude valem mais que as palavras. Porque, conforme fala aqui bem, não adianta só orar, se não mudar. Nós estamos falando lá na pergunta 479 sobre essa questão se a prece, né? A prece pode nos ajudar em casos de obsessão. Não é essa a pergunta 479? Né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão. Então, nós estamos vendo que a prece é agradável a Deus, tem um caráter que é... Né? E aí? Caiu a ligação aqui, ó. Caiu a ligação, mas eu estou te vendo. Caiu aí, Hector? Eu estou te vendo. Ué, voltou? Estou te vendo e estou te ouvindo. Deu uma cortada aqui geral, ainda botou conexão, né? Bom, ainda bem. Quando for assim, tu tira logo a tua imagem para tu não cair. Não, mas fechou tudo, fechou o tempo. Esse telefone Fran, tem que rezar por ele. Tem que comprar um telefone. Tem que comprar um telefone bom, Fran. Para de comprar telefone xing-ling, vai. Vamos rezar por esse telefone que ele está precisando de prestes. Está obsidiado. Está obsidiado. Ele tem que mudar de atitude, tá vendo? Isso, tem que mudar de atitude. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Que a prece nós podemos pedir, louvar, agradecer, né? Para resistir às tentações do mal, para os bons virem nos ajudar. E já descobrimos mais uma coisa, né? Que as boas ações, por que são as boas ações são a melhor prece? Porque é justamente a reparação do mal que fizemos. Sim. Né? A reparação da onde nós vacilamos, onde nós erramos. Então, através de quê? A gente só repara através do trabalho. Então, nós vamos cair naquela mesmice de foi salvo, né? Como é que fala? Fala não sei o que em Jesus, está salvo. O que eles falam aí na rua? Eles acreditou em Jesus? Não, aceitou Jesus? Isso. Aceitou Jesus, está salvo. Né?
E não está, né? Nós sabemos que Só há o está grande... salvo quem aceita Jesus. E se não houver o trabalho, boa noite, Consuelo. Não há essa história. Então, Boa noite, seu Boa Roberto. noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Seu Roberto, se agarre, se segure. Boa noite. Boa Roberto, noite. aí? boa noite. Tá. Então, Boa noite, seu Roberto. Dá para ver. Consuelo, eu tô chegando agora, Consuelo, por favor, tá? Chegamos juntos, então. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Foi o Uber que atrasou, né, seu Roberto? Tem que falar rápido com o seu foi. Roberto antes que ele caia de novo. Não, vai cair Não, mais, não vai cair mais, não. Chega, seu Roberto. Você segura não aí, vou que cair cair mais, toda não. hora machuca. Vai. Pô, nós Já estamos não- falando já- aqui... Vai, seu Roberto. Ô, Fran, pode falar. Nós estamos falando daqui da pergunta 661 do Livro dos Espíritos, sobre a questão das boas, né, do final da resposta lá, as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Tá? Nós estamos aqui colocando, né, nós estamos fazendo um trabalhinho de prece para a gente entender bem a pergunta sobre essa cura da obsessão, né? Se a prece realmente auxilia na cura da obsessão. Nós até sabemos, podia falar assim, mas é bom a gente saber o que está falando. Se não está falando aqui agora da mesmice, né? Que se a gente achar que só a prece vai resolver o problema, nós vamos cair na mesmice de aceitou Jesus e acabou, o negócio está bom, já está salvo. É isso que a gente estava comentando quando entrou a Consuelo e o seu Roberto. Na realidade, não. A reparação é o mais importante. Então, é a ação. Reparação, reparar, né? Agir e reparar os erros, a reparação, tá? Então, vamos falar só mais uma coisa sobre prece. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver ele na mão, no capítulo 27, o item 10, né? Item 10. Tem aí, Consuelo? Tem aí, seu Roberto? Evangelho segundo o Espiritismo, 27. capítulo 27, pedi obtereis. Aí nós vamos ver o que é que os Espíritos vão nos falar. Também já conhecemos isso aqui, já lembro várias vezes essa passagem, como a prece, né, como ela chega ao objetivo, chega a algum lugar. Nós vamos tornar, né, o modo de transmissão dela. Para depois a gente entrar realmente na pergunta, onde nos atinge. Tá? Eu vou Aí ter um tem o negocinho que você falou? Item 10. Tá. Capítulo 27, item 10. O Tá aqui. Espiritismo. Tá aqui Achou, já. Consuelo? Achou, seu Roberto? Não achei meu óculos. Pior ainda. Aí complicou tudo. Aí a gente não tem o que fazer nesse caso. Seu Roberto. Seu Roberto? Eu não estou vendo o seu Roberto. Você está vendo, Elisa? Não, tá sem imagem, tá só a bolinha. Não, aqui no meu não está aparecendo nada. Só está aparecendo nós três. Eu, você e a Consuelo. Ele tá sim. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, né? O nome do capítulo é Pedi e obtereis. Nós vamos ler o item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao
Ao passo, passo. é porque está tão rabiscado aqui, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, dirigido, pois... Vamos comentar duas coisinhas. Primeiro, lá em cima fala, né? Quando ele fala quer que apenas lhe chegue o nosso pensamento, ou seja, o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, ou seja, de repente nós estamos orando para Bezerra de Menezes, o próprio doutor Bezerra bem atende, mas pode não chegar a ele, mas pode chegar na equipe dele ou alguém que ele mande, e tá o que ele fala aqui, né? Quer no que em que ele apenas ele chega o nosso pensamento. É o caso lá do livro Entre a Terra e o Céu. Né? Então, ele pode não vir, mas pode vir alguém que está atento ao nosso caso, né? Que é o amigo espiritual nosso, da equipe que nos atende, vir nos atender. Então, sabemos que nós vamos ser sempre atendidos. O problema é aquele velho problema. Será que vamos ser atendidos no que nós queremos ou no que nós necessitamos, né? E aqui está falando... O que nós né? merecemos, né? Necessitamos e que merecemos, né? Por aí, né? Porque não adianta a gente pedir flores se a gente mandou antes dando uns tiros por aí, né? Então, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? E depois está falando aqui, né? Que o fluido, nós estamos, né? Dentro de uma atmosfera onde o som, né? Ele se propaga através do ar. Mas o pensamento, veja bem, o pensamento não é uma coisa material. O som aqui, no caso, é. Tanto que os espíritos com certa determinada evolução, já um nível evolutivo, já não se comunicam mais com a voz, se comunicam através do quê? Pensamento a pensamento. Então, o espírito, nós espíritos, né? Em breve, quem sabe semana que vem, né, Consuelo? Vamos estar todo mundo se comunicando pelo pensamento, que é a comunicação do espírito. Não existe essa negócio de palavra articulada. Isso é uma comunicação para nós eficiente, mas para os espíritos mesmo isso é muito lento, isso é muito devagar, é muito grosseiro. Vamos ver isso no livro Os Mensageiros, naquele culto lá na casa da Dona Isabel, onde vai um espírito lá. O André Luiz consegue ver o pensamento, porque ele está explanando pelo pensamento. Mas para a Dona Isabel, que é a média, ele está passando verbalmente. E o André Luiz mesmo fala, perde muita coisa. Talvez acho que perde 95% né, do conteúdo que é passado. Né? Então, nós esse pensamento não tem, conforme fala aqui, há o infinito. Nós não temos definição de infinito, mas onde vai, ninguém sabe. Vai longe. Vai longe mesmo. Porque onde esse fluido cósmico estiver, como ele está em todo o universo, o pensamento tem passagem. Tem passagem. Vai chegar a algum lugar, algum objetivo, né? Algum espírito. Vamos ver que a gente vê o que o bicho vai dar, né? Então, é isso que eles estão falando aqui, né? Recebe da vontade essa impulsão. Aí entra a questão de não orar, né? Um texto não, para pensando na novela, pensando no jogo de futebol. Hoje, 5h30 da manhã, acordaram a rua toda aqui, né? Os torcedores gritando hino de Flamengo, cantando hino de Flamengo, né? Ninguém respeita mais ninguém, né? O sono, tem pessoas idosas, crianças, doentes, mas tudo bem, é o Flamengo, né? Se fosse o Fluminense, estava tudo bem, né? Não, olha só, engarrafaram a Rio Petrópolis hoje, às 0h40, acabou o engarrafamento 2h30 da tarde, graças a isso. Poxa, brincadeira, né? Quanta gente não prejudicou, né? Bom, então é isso aí, tá? Então, vai soar ao infinito. Vamos lá, então. Agora vai, continuando. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para encarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como um ar transmite o som. Bom, eu fui ali para ligar o ventilador, porque aqui está quente, né? É basicamente o que eu fiz no começo da prece, né? Mandando o meu pensamento para Tosse. Isso, né?
E essa coisa é interessante, que às vezes é aquela história, a gente pensa em alguém, o telefone toca, a pessoa toca, a campainha chega, né? Ou no outro dia, poxa, a pessoa fala, ontem à tarde não sei porque eu pensei em você. Então há uma corrente fluídica, né? Quando a gente consegue, há muita sintonia no negócio, né? A gente consegue estabelecer essa corrente fluídica, né? A mãe, então, em relação aos filhos, né? Ela, às vezes o filho está longe, mas o filho de repente está com algum problema, está um pouco angustiado, a mãe sente. É uma corrente fluídica muito assim intensa. Isso é coisa que de espíritos, não é coisa material. Naquele livro, nossa, apareceu o seu Roberto aí agora, Materializou, viu? viu? Naquele livro da Patrícia, que Violeta ela, na janela? não, seu Roberto que sabe o nome certo, você falou o nome errado. Qual é o nome certo, seu Roberto? Livro da Samambaia. Patrícia. Samambaia Samambaia na no janela. Basculhante. No Samambaia Basculhante. no basculhante. Então, nesse livro aí, a Patrícia, aquela médium que tem vários livros com o espírito Antônio Carlos, a Vera Marizin, que não sei, não me lembro bem, né? Ela tinha uma sintonia tão grande com a sobrinha, que era a Patrícia, que elas às vezes se comunicavam mesmo por telepatia, né? Era uma coisa que a Patrícia mesmo falou que era impressionante. Ela pensava, parece que ela estava recebendo a resposta da tia e a tia dela, e quando elas se encontravam, realmente houve a comunicação. E encarnadas as duas, tá em vigília, acordadas normal. Quer dizer, isso também, no futuro, nós vamos chegar a isso. Então, essa corrente fluídica, logicamente, vai se estabelecer, vai chegar a algum lugar. Né? O que é legal é isso, que a gente está. O que os espirituais aqui é como isso acontece. Né? Está nos explicando. Isso é uma ciência, a ciência espírita. Cientificamente é isso que acontece. Muito interessante, uma informação excelente. Já li 10 vezes, não é bom, mas lê 20, porque é uma informação que tem que ficar gravada. Para a gente começar sempre a pensar nisso. Sou espírito. Fala, seu Roberto. Fernando, quando existe esse pensamento, não vou dizer puro, porque não é tão puro assim, mas quando existe esse pensamento bem intencionado, bem intencional, ele se comunica, muito embora as pessoas que estejam pensando não sejam tão evoluídas, mas o pensamento está sereno, está tranquilo, ele encontra eco naquilo que ele se propõe, né? Exatamente, encontra eco. Vamos lá, Elisa. O que é que vai falar agora? Que interessante. Continua no Evangelho? Vamos continuar, mas os dois do próximo parágrafo, né, que é pequenininhos, vamos inteirar esse assunto. Espera aí. Acredita que eu fechei? Acredito. Viu, Consuelo? Ah, meu Deus do céu. O que adianta Livro, sabe manipular? Pois Não, é. já vou É achar, muita... já de volta, 28. Ela já devia estar em vista em outros livros, o Consuelo, a mente dela, entendeu? Aí acontece Não, isso, né? não necessariamente. Vamos continuar então aqui embaixo. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Bom, antigamente, eu pensava o seguinte, vou fazer uma prece. Tomara que o doutor Bezerra venha aqui hoje à noite me ajudar. Gente, como eu pensava errado. Onde ele estiver, ele pode me ajudar, vai me inspirar. Vai jogar o pensamento dele aqui, ué. Não precisa ele vir aqui pessoalmente, não. É que nós temos uma mania de materializar tudo. É o que ele está falando agora. Os espíritos se comunicam entre si, não precisa estar próximos assim. É que nós não entendemos isso. Nós estamos tão materializados que a gente acha que o seguinte é tipo um telefone, né? Vou ligar para a Elisa agora, né? Eu pensava assim, gente. Não sei se vocês já pensaram assim um dia.
Eu pensava assim antigamente. Normalmente se pensa assim, né? A gente, quando está pensando em fazer uma prece para Bezerra de Menezes, a gente chega talvez até ao ponto de fazer uma prece para Jesus e achar que Jesus vai aparecer ali do nosso lado para... Né? É o tipo da arrogância, da prepotência, né? Nos acharmos assim superiores. Né? Coisa não é bem por aí, né? É a materialização, né? A gente está tão materializado que acha que é dessa forma, porque nós somos assim. Nós, para conversarmos um com o outro, é o telefone, ou presença, ou não sei o quê, não é isso? É por aí. É isso aí, arrogância, né? Sentimento de... Não, ele vai me ajudar, né? Maria Santíssima, a Consuelo chamou, ela vai hoje lá. Agora, ó, Consuelo, ela está reclamando que não está dando para subir aí, essa subidinha aí não, viu? Para você descer na hora que ela chegar para atender ela lá embaixo, tá bom? Isso eu acredito, porque é uma ladeira do cara. Hein? Pois é. Ela está reclamando, viu? Então, se na hora da peça, você Acho que é desce, por vai isso que rezar ela lá não embaixo. anda me atendendo, sabia? Por isso que ela não anda me atendendo. Acho que eu vou me mudar. Mas ela anda te atendendo sim, você é que não nota. Então é isso aí, essa distância não existe para o pensamento. Não existe distância para o pensamento. Existe distância para as coisas materiais. Certo? Então vamos lá. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Bom, então nós já entendemos que a prece nos liga aos bons espíritos, o modo que ela nos liga. Aí, eu estava estudando, eu vi uma pergunta. Uma pergunta, né? Que alguém fez a alguém, eu achei. Peraí. A pergunta é essa. Nós... Não vamos ler primeiro esse pedacinho do nosso lar, para depois a gente fazer a pergunta. Vamos ler. Peraí. É melhor pode ler. Fechar agora pode fechar o Evangelho? Pode fechar. Agora vamos ler nosso lar, depois nós vamos voltar para o dos Espíritos. Antes vamos conversar sobre essa pergunta que eu ouvi. Nosso lar, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Eu botei só um parágrafozinho aí. É nosso irmão, talvez, tá? No capítulo 18. É uma travessão na segunda folha, tá? Na segunda página, aliás, desculpa. Tá. Bom, então vamos ler. Nosso irmão, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o Siba do universo? Siba, procurei alimento, tá? Bom, então nós estamos entendendo agora mais uma coisa, que a alma, o espírito, a alma, se alimenta do amor. Né? É o nosso alimento principal. Em tudo há amor, conforme fala aqui. Né? Por isso que aquele lance, quando for cozinhar, procurar ter bons pensamentos, etc., não influenciar muito no alimento. Bom, se a alma se nutre de amor, agora a pergunta que eu vi é essa aí.
Quantas vezes nós oramos por dia? Tinha necessidade de perguntar? Pois é, alguém me perguntou, São Roberto. Tem necessidade de perguntar? Uma, duas, três. Pô, às vezes vai, Eu às vezes mais. oro duas vezes. Eu oro duas Às vezes vezes ao mais. dia. Eu oro de manhã quando acordo e à noite quando vou dormir. No meio do dia, se eu sinto necessidade, eu oro. Então, é por isso que eu estou falando, às vezes mais. 3, porque eu tenho o hábito de fazer uma oração às 6 horas. E depois eu faço outra antes de dormir. Mais reduzida, mas faço outra. Consuelo. Você não Acho quer que responder, não? 3 também. Quando eu vou caminhar, eu faço minhas orações, né? Que eu estou bem sozinha. E à tarde, quando eu estou sozinha de novo. E mais para. Não é bom quando a gente está sozinha, Conselho? Mas quando está sozinha em casa, parece que flui mais fácil, né? Você não se distrai. Agora, final de semana realmente é muito difícil, só quando eu vou caminhar mesmo, aí que eu faço a minha oração. Porque vem um, fala, vem outro. Bem assim. Parece que bem assim. Não, é verdade. Não resolve nada sozinho. Bom, vamos fazer a segunda pergunta agora? Nós aí, quando estamos orando, o que é que nós acabamos de aprender? O amor nutre a alma. Nós estamos trazendo ligação com um plano maior. Concordo? Uhum. Sabemos ainda há pouco sobre a transmissão do pensamento, a força da vontade, né? Essa prece de alguma coisa, de alguma forma, vai nos alimentar, está alimentando a alma, está consolando a gente, né? Esclarecendo, etc., está fortalecendo. Agora aí a gente vai fazer uma comparação. E o corpo? Quantas vezes a gente come por dia? Fala agora, seu Roberto, eu devia ter perguntado. Eu gostaria de te responder 2, mas não é verdade. Café da manhã, almoço, café da tarde e à noite, antes de dormir, um lanche. Não, tem o café da manhã. Tem o café da manhã, o cafezinho das 10 horas, que é quando eu chego do Pilates, eu chego com fome. Depois tem o almoço, o café da tarde e o lanche da noite. E aí chega, né? Nossa, você come muito. Não, eu como muito em poucas quantidades. Aos poucos. Bom, veja bem, a gente aqui não pode falar que a gente não deve comer, que nós temos que comer, nós temos que alimentar o corpo. Isso aí Pelo é menos lógico. isso, né? Só que o que eu estou fazendo aqui é uma comparação de como nós estamos nutrindo a nossa alma. Entendeu? Se a gente for botar em dias as horas que nós comemos no ano, sei lá, vamos alcançar talvez 30 dias, 25 dias. Se a gente for colocar o quanto nós oramos espontaneamente e com vontade, um dia, 2 dias durante o ano, 4 dias no máximo. Entendeu? Então, nós estamos, veja bem, nós que estamos, né, tendo todas essas informações, nós temos que realmente nos utilizar desse serviço da prece. Nós temos que nos utilizar. Não só para pedir, para louvar e agradecer. São as 3 coisas que a prece, né? Que o caráter da prece, são essas 3 coisas. Porque nós vamos nos manter o tempo todo em sintonia com o mais alto. Se nós vamos nos manter com a sintonia mais alta, aí vem a pergunta agora. 479, vamos voltar lá? 479 do Livro dos Espíritos? Pode fechar o nosso lar? Pode fechar também. Não pode fechar o nosso lar, não. Eu vou para lá. Nosso lado tem que ficar aberto. Eu vou para lá, não adianta. Vai fechar. Não apela assim com tanta ênfase, fechar o nosso lar. Nem me toquei. Tá louca, eu? O pessoal tá ligadérrimo, viu? O pessoal tá assim, ligadérrimo. Eu nem me toquei, tá vendo? Como é que são as coisas? Qual a pergunta mesmo? 479. 479. Aqui nós já estávamos. Pensei que era outra. Vamos lá.
A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Agora vamos ver, só se pega a primeira parte da resposta até o ponto. Olha só o que é que vai falar. Isso não é tudo isso que a gente está comentando. Vê aí. A prece em tudo a prece é em tudo um poderoso auxílio. Entenderam? O alimento da alma, a comunhão com o mais alto. Em tudo a prece é um poderoso auxílio. Não é somente nessa cura, não. E outra coisa, né? A prece que nos dá também um dos caráteres da prece, quando a gente está pedindo, né? Nos dá o quê? O caráter, às vezes, assim, nós nem às vezes nem somos tanto, né? Mas a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. Tá? De nos colocarmos em posição de quem está realmente, né? Que a gente não quer. Vou me virar. Sem ajuda nós não somos nada. Né? Até o Antônio Carlos botar uma coisa interessante lá quando ele fazia prece. Deus usa uma criatura para ajudar a outra. Essa criatura pode ser a criatura desencarnada, pode ser o encarnado. Né? De repente, o desencarnado vai, né, influenciar, através do pensamento, alguém que vem nos dar uma força, né? O encarnado. E assim por diante. Então, em tudo, a prece é um poderoso auxílio. Então, essa pergunta aqui que eu quis falar sobre... Olha, nós estamos perdendo tempo. Desculpe, é esse que é o assunto do dia hoje. Como nós podemos aproveitar mais o nosso tempo? Tirar mais uns minutinhos a mais, né? Até acostumar. Jesus orava, gente. Jesus se afastava da turma, todo mundo se vê lá nos evangelhos, e ia para o monte orar. Aí, de repente, não ia nem para o monte. De novo, o simbolismo bíblico, ou seja, as suas vibrações, a sua sintonia é para o alto. Né? De repente, ele só sentava numa pedrinha ali. Está no evangelho o tempo todo isso aí. Jesus orava o tempo todo em comunhão com o Pai. Aí, não é, se pergunta 625, qual é o modelo de guia que Deus enviou à humanidade, né? Jesus. Né? Então, vamos aproveitar, né? Que a gente está aprendendo, e a pergunta que eu ouvi, me tocou muito, né? Quantas vezes tu ora por dia? Isso pegou. Quer dizer, eu acho que a pergunta deve ter para todo mundo aqui, para mim, para nós quatro, acho que deve ter algum sentido, né? Pelo que nós comentamos aqui, né? Bom, isso aí, tudo bem. Agora vamos continuar. Lê de novo a pergunta, Elise. Vamos ler ela, a resposta agora. Tá. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? Peraí, seu Roberto ou Consuelo quer comentar alguma coisa a respeito disso? Eu sempre, uma coisa que sempre me chamou a atenção sobre a prece do Emmanuel é como orar, dependendo do nosso pensamento, da nossa dedicação à prece, a prece, segundo Emmanuel, não passa do teto da nossa casa. Isso aí eu gravei muito e é uma realidade. Não passa do teto da nossa casa. Não é aquele negócio, eu estou precisando, me ajuda aí, tá? Não é dessa maneira. Né? A gente não está lidando com o moleque da esquina, a gente está lidando com um pensamento mais alto. Forças, né? Superiores, né? Exatamente. Elisa? Então vamos lá. Sim, então vamos lá. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Olha lá, os atos valem mais que as palavras.
Não adianta somente pedir. Pedir é bom, mas vai falar agora sobre isso. Vamos lá. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É a ação É uma que você luta. falou, né? É a ação. Porque, veja bem, aí já é uma luta que está falando em destruir em si mesmo, é uma luta interna. É aquele, né, destruir conceitos, destruir assim, né? Como fala a Joana, atavismos, né? Vícios milenares. Olha só, essa luta interna, tem que destruir isso. Para que a gente, né, o Paulo fala, né, o homem velho, né, o novo homem, a gente tem que lutar muito. Agora, é a famosa pergunta 919, né? Nós temos que nos conhecer. Porque, enquanto eu acho que eu sou bom, eu sou isso, que eu sou aquilo, bam, 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 não vou corrigir nada em mim, não vou destruir nada. Eu tenho que aprofundar mesmo. Poxa vida, o que é que eu é? Pô, eu gosto de não, fofoquinha, criticar, etc, 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 né? Destruir isso em nós mesmos, né? Bom, tem mais alguma coisa para falar sobre essa pergunta? Eu acho que tá Eu bom, acho que Consuelo? já foi bem comentada, né? É porque na aula passada, não sei se eu estava na aula passada, Roberto, a gente leu também as perguntas 659 e 660. Então, Isso. com a leitura da 661, eu acho que, e mais esses dois pedaços, um do Evangelho e do livro Nosso Lar, eu acho que está bem, A consciente bem. deu para criar uma consciência, né? Sim. Deu para criar uma Bom, consciência. então nós vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta também interessante, né? Vai falar de uma coisa que a gente vê muito se falar aí na rua também. É uma coisa bem antiga, mas que não é como quer dizer, não é como se imagina. O Espiritismo vem aqui justamente acabar com esses mistérios, né? Vamos lá. Vamos lá. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Como é que pensam por aí sobre essa expulsão? Né? Todo mundo acha que o demônio é uma entidade à parte. Né? Infelizmente, a cabeça de muita gente tem esse entendimento, porque isso é uma coisa, olha, isso vem muito antes de Cristo, tá? Essa ideia. Isso vem lá da antiga Pérsia, vem lá de trás. Né? Havia naquela época lá, né, os historiadores, os religiosos da época, para, como sempre, né, controlar aquela turma da barbárie, né, tinham que criar histórias. E foi lá, naquela época, muito antes de Jesus, muito antes mesmo, que criaram essa história de anjos da treva, anjos não, né, entidades da treva, entidades de luz, que são os anjos, e entidades da treva, né, são os diabos, os demônios, etc., né? Isso foi criado para, tipo assim, uma necessidade para proteção. Só que houve uma evolução no pensamento também religioso, não é só no pensamento científico, materialista. Mas muita coisa ainda não acompanhou, porque há uma necessidade ainda, infelizmente, né, nós vemos muito por aí, né, de manter esse pensamento. E o Kardec, na época, pensou, né, quer dizer, né, pensou, e essas entidades, tal de demônio tem no Evangelho? O que é que se deve pensar disso? Olha só a pergunta, bem bolada, bem bolada. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá, olha só a resposta. Bom, então vou ler a pergunta de novo. Pergunta 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Bom,
A nossa interpretação é uma. Tá? A interpretação, infelizmente, por aí é outra. Quer dizer, os espíritos já começam fazendo uma... Opa, preste bem atenção. E agora que começa bem realmente a resposta. Não. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Bom, se nós estamos num problema obsessivo, sério, que pode estar nos trazendo, né, conforme fala aqui, né, a subjugação, pode trazer doenças. Quando é feito um trabalho em cima disso e realmente se afasta essa entidade, esse espírito que está, né, colaborando para que isso aconteça, realmente é como tipo expulsar um demônio. Só que na doutrina espírita não é assim que a gente aprende. A gente não vai expulsar, a gente vai o quê? Esclarecer, dialogar, conversar, né? Colocar ele a par da situação dele, que ele está, né, cada dia que passa se afundando mais, e que está até, de uma certa forma, colaborando com o sucesso da quem ele quer destruir. Quer dizer, a doutrina espírita nos ensina assim. Ou seja, essa palavra expulsão do demônio, tudo bem, pelo modo aqui está falando assim, pelo modo que você está falando, tudo bem. Pode se entender assim. Mas a pergunta anterior fala muito bem sobre isso. Nós temos que realmente também fazer esse trabalho interno. Que, na realidade, o demônio mesmo são os nossos vícios, nossas paixões, nossas imperfeições. Nós só não vamos nos desligar dos ditos demônios, que nós chamamos de espíritos obsessores, né? Quando nós acabarmos com os verdadeiros demônios. Está dando para pegar, gente? Né? A cura tem que ser dos dois lados. Tratamento de expulsão é dos dois lados. É o que fala na pergunta anterior. Vocês estão me ouvindo? Deu um clarão aqui. Sim. Sim? Deu um piscar aqui. Aqui faltou luz rapidinho. Aqui deve ter sido isso também, senhor Roberto. Deu uma piscada aqui também. Deu uma piscada na luz. Mas não chegou a cair, não, ainda bem, né? Bom, então, expulsar o demônio dentro da nossa linguagem é isso aí. Vamos continuar na resposta, né? Não. Mas expulsar o demônio, sei lá, a gente tem que expulsar nós mesmos? Complexo. É complexo. Roberto, acho que o senhor hoje está pegando muito forte em cima da gente, viu? Nos expulsar. Não, em cima de mim mesmo. Em cima de mim mesmo. Eu estou pegando forte em cima de mim mesmo. É que a gente vai chegando, vai desenvolvendo a pergunta, as respostas, nós vamos chamando para nós mesmos essa consciência. Nós vamos chegando a um entendimento que nós vamos expulsar nós mesmos. Se nós, de vez em quando, gostamos de ter o demônio do nosso lado, com certas atitudes, certos pensamentos. Entendeu? É isso que eu falo. É porque o mais difícil é exatamente isso. Como é que nós vamos bater na gente? Como é que nós vamos expulsar a gente? É o que está dentro da gente. É tipo assim, é tipo abrir a boca e vomitar, entendeu? Porque o que está é o que a gente... Exatamente. Elisa, nós estamos... Isso aqui se chama um trabalho com o terceiro andar, né, do castelo. A Madre Teresa, né, da Arca de Noé, andar térreo da Arca de Noé. Ali estão os demônios.
Ali estão eles. O que é o nosso inconsciente. O inconsciente é os da luz. Os demônios e as artroses do joelho que dificultam a subida para o terceiro andar. Pois é, São Roberto. Vocês estão provocando, eu estou. Ai, meu Deus do céu. O senhor fala alguma coisa para amenizar isso aí, que está meio complicado isso aqui hoje. Fala aí, professor. Eu só não quero que feche o nosso lar. O resto vocês podem resolver qualquer coisa aí com os obsessores, não tem problema, mas não fecha o nosso lar, pelo amor de Deus. Não, Consuelo, era o livro, não era o nosso lar. A colônia, fica tranquila. Eu trabalhando tanto com os meus obsessores para conseguir chegar no nosso lar e você pega e quer fechar ele. Não faria isso com você. Trabalhando tanto os nossos obsessores, né? E eles trabalhando tanto a gente também, né? Pois é, né? Esse burilamento, né? É um trabalha para lá, trabalha para cá, que tá. Exatamente. Quem que termina primeiro? Então, vamos voltar à pergunta. Para aqui na resposta, vamos continuar daqui a um minutinho. Vamos voltar na pergunta. Vamos ver a pergunta de novo, Elisa. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Olha só, a gente pode criar aí pensar num simbolismo disso aí, do seguinte, que aquilo que está lá no Evangelho, né, representa todo o Evangelho a nosso favor. O Evangelho são as boas novas que vieram para a gente, para todos nós, né, expulsar esses demônios. A aplicação. Jesus mostra. Jesus realmente, está escrito lá, expulsar, porque era uma moda de falar da época, né? Mas Jesus, o tempo todo, foi enérgico, mas sempre tratou eles com amor. E aí entra nessa questão interior também, que nós temos que expulsar esse demônio, mas veja bem, usando essa palavra, com amor também. Nós não podemos também nos machucar, né? Forçar muito uma barra. Negócio muito trabalhado, muito assim, lento, né? Sem críticas. Sem traumas. Sem críticas, mas não é a expulsão, né, das religiões afro, com ponto de fogo, expulsão, né? Eles não estão ali, eles não estão ali por culpa só deles, não, eles estão ali por culpa nossa também. Então, eu não vejo por que a gente chutar, vamos, sai daqui, vai para longe. Não, tem que ser com amor, né? Tem que ter com consciência, tem que ser com amor mesmo. Pode ser assim. Esclarecimento numa mesa mediúnica não é com amor, a doutrinação? Mediúnica. Exatamente. A mesma coisa é com... Vamos ser nós com nós também, né? Nós temos que também saber descobrir e saber trabalhar isso. Não é de uma hora para outra. Se eu estou com um vício milenar, como é que eu vou perder ele daqui a pouco? Mas a gente tem que começar a trabalhar logo isso aí. Trabalhar logo. Para ser assim, nessa rapidez, só se você fosse mágico. Como isso não existe, né? A mágica é um truque, é uma ilusão, né? É uma ilusão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, que nem quando as pessoas falam assim, mas eu queria que você fizesse isso para mim. Eu falei, olha, eu não sei fazer milagre, mas eu também não queria aprender, não. É pior, né? Aprender é pior. Isso vira compromisso. Pois é, eu falei, eu não quero saber, não. Porque sem saber já fica toda hora querendo que eu faça alguma coisa. Imagina se eu não soubesse. Não ia ter paz nunca mais. Os 3 últimos parágrafos são importantes. Reformando-se a mente, modo de pensar e de agir, educando-se as palavras,
vai limpando o karma, porque ele é feito de desarmonias da alma. É o que já falamos muitas vezes em diversas mensagens. Revelando por dentro, tudo por fora melhora. Quem deseja se certificar dessa verdade pode experimentar o que dizemos. Toda semente que semeamos em terra boa cresce e dá frutos, pelo mesmo valor que a intimidade dela carrega. Muitas religiões e filosofias combateram ferozmente a doutrina dos espíritos. Hoje, abrandaram depois que passaram a conhecer os fundamentos do espiritismo com Jesus. Porque o bem é imortal e, como o sol, não se apaga. Ele é alimento em forma de luz para bons e maus, para justos e injustos, por ter nascido do amor. Se querem chamar a enfermidade de demônio, que chame. Se querem chamar os espíritos de demônios, que o façam. Mas verdade é que essas coisas ou espíritos se encontram ligadas aos homens, e mesmo aos espíritos, por afinidade espiritual. Os desejos são atrações fortes, atraindo tudo que vibra em sua face. Se és alegre, a alegria tem o seu encontro, de maneira que pensas que ela é boa para ti. Assim o amor, assim a fraternidade e os outros sofrimentos. Não deves pensar em expulsar os demônios, mas em ajudá-los na sua educação para que se tornem anjos. Esse é o trabalho que agrada a Jesus. É isso aí. Né? Mais ou menos o que nós estamos comentando aqui, essa questão aí, né? Trabalhar. Exatamente. Vamos ler já o final, né, Elisa? Já falta só um minutinho. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenta apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreende? Preste bem atenção que ele falou. Considere como verdade a alegoria, ou seja, o que está escrito. Não é o que está escrito, é o que está por trás que interessa a gente. Certo. Né? Está bem claro aí. Né? Uma vez que atenda à forma. A forma é o que nós vemos. Nós vivemos no mundo o quê? De formas. Né? Ou que se considere como realidade a alegoria, Adão e Eva. Só tinha eles no mundo. Tiveram 2 filhos, um matou o outro, casou, fugiu, casou com a macaca. Só pode ser, né? Só tinha... Casou com a macaca é ótimo. Não tem com quem ele casar, só com a macaca. Então, são alegorias. Né? Como essa expulsão de demônio é uma alegoria. Uma alegoria que, se a gente for olhar o fundo, o Miramês falou aí, né? Que a gente está comentando aqui. O fundo é que interessa a gente. Aí o fundo é o quê? Isso que é chato, é o que está lá dentro. O fundo é o que a gente precisa fazer que não faz. A limpeza, pegar uma faxina, não dá uma faxina. É assim, a gente, às vezes eu acho assim, a gente nem nega o contato, a gente tem medo do contato. A gente tem medo do contato com as coisas que a gente guarda no porão. Então, tipo assim, você vai fazer uma arrumação, você tem um monte de coisa para dar do passado que vai te trazer, vai mexer com você por dentro, na mente, no coração, vai fazer o seu sangue circular mais rápido, vai aumentar a sua pressão, sei lá o quê. Então, a gente vai deixando aquilo para o final. Não mexe, a gente vai guardando ali. Vai deixando para trás. E assim vai ficando. O demônio vai ficando guardado. E o tempo vai passando. Exatamente. Esse é o nosso problema. O tempo não para. E como ele está ali quietinho, entendeu? Deixa ele quietinho. Ele continua ali. Vou alimentando ele para ele não morrer. E ele está ali quietinho. Vamos ver só o finalzinho. A gente alimenta. Não, veja bem, nós gostamos. A gente dá uma raçãozinha básica para ele todo dia. É igual aquela pessoa que para de comer carne e quando passa na rua que alguém está fritando um bife em alguma casa por aí, fica né, fungando.
Não podia ter parado ainda, era melhor ter diminuído para parar aos poucos, né? E fica naquela aflição. Isso, né? Quando a gente, quem fuma, para de fumar, uma aflição também nos primeiros tempos, né? É complicado mesmo, é complicado. Né? Por isso que a maioria, os vícios, a maioria das pessoas que tem, voltam. E realmente, né? São os nossos demônios. São os nossos demônios também, né? São vários, né? Aí cada um pode botar um nome, tá? Agora vamos ver o que eles dão um recado sobre. Olha o que, os espíritos vão falar sobre essa questão de alegorias, né? A questão do a gente prestar atenção no que está lendo. Olha só o que está lendo. Compreendei bem isto. E não esqueçais nunca, pois que se presta uma aplicação geral. Geral. Não só na doutrina, não. Na vida inteira a gente tem que tentar sempre ler a letra e que está por perto da letra, né? Porque o espírito da letra. O pessoal pensa, vou expulsar o demônio. Dá uma surra na pessoa que o demônio vai embora. Mas a pessoa continua sendo a mesma, né? Eu rapidinho, vou falar rapidinho. Eu vejo muito assim. Eu tenho um problema sério com minha mãe, que a minha mãe, ela tem uma amargura, uma irritação, uma coisa assim, que ela, vamos dizer assim, eu digo agasalha, porque eu penso bem assim, uma vez o Jorge estava mostrando como é que o obsessor fazia, ele mostrou como se fosse uma capa, né? Aí eu fiquei com essa figura de linguagem na cabeça, e eu digo que a minha mãe agasalha as vibrações. E eu percebo que a minha mãe atrai, e ela se compraz nisso. Porque ela já disse, uma vez no centro que eu fui, disseram que tinha uma freira, você acha que era uma freira, nem me lembro direito, porque eu nem prestei atenção muito nessa história, e que ela vem para perto de mim porque ela gosta de me ver triste, mas ela falou aquilo assim como se aquilo fosse uma coisa natural, e se ela sentisse um prazer nessa simbiose. Eu falei, gente, como assim? Não está certo, não é para acontecer desse jeito. Então, por isso que eu estou dizendo, ela agasalha as vibrações. Então, esse amargor dela cada dia aumenta mais, ao ponto da gente estar começando a ter conflitos demais, principalmente comigo, né? Porque ela se compraz naquilo, entendeu? Ela vê que está fazendo aquilo, e eu já mostrei... Só Maria que agasalha isso, não. Não, todo mundo. Todo mundo. Mas eu digo assim, eu observo bem isso. Eu observo bem isso e já falei para a Cristina. Olha, observa, falei para a Cristina, você observa da hora que a gente vai chegar, a hora que a gente vai sair, o comportamento e as reações da minha mãe. Entendeu? Como que ela vai mudando com o passar dos tempos, quando ela começa a conversar com a gente, principalmente comigo. Pessoa que bate mais forte, entendeu? Mas nós todos temos esse problema.